Vídeo de memórias, e hoje é um dia muito especial, é o dia do meu aniversário. Tô até de roupão aqui ainda porque eu acordei, fiz o meu cafezinho e tava refletindo ali se eu gravava ou não gravava um vídeo. Mas a real é que eu sempre gravo esses vídeos que eu chamo de vídeo de memórias pra mim, para o meu eu do futuro. Só que como eu comecei a criar agora o canal no YouTube e gravar vídeos, eu pensei, talvez o que eu venha falar aqui possa funcionar pra você. Hoje eu estou fazendo não 30 anos, mas na verdade 31. Fiz 30 ano passado, o famoso trintou. Só que acabou que na correria da vida, né, a gente vai crescendo, o tempo vai passando e a gente não acaba percebendo que as coisas às vezes passam até um pouco rápido demais. Mas eu lembro que ano passado, a coisa que mais me apertou foi que quando eu cheguei nos 30 que eu percebi, cara, é meu aniversário. E aí você começa meio que refletir automaticamente sobre aquelas metas que você tinha traçado, sabe aquelas metas que às vezes nem foi você que traçou, mas o seu meio, né? Principalmente, por exemplo, eu venho um pouco mais do meio de rede social, eu trabalho com investimentos, só que a gente acaba colocando aquela meta. Eu, como toda pessoa, tinha aquela meta, né, de ficar milionário até os 30 anos, né, ou antes dos 30 anos, que eu peguei um movimento que eu vi muitas pessoas com 20 e poucos anos, até hoje aparece de vez em quando uma galerinha ali com menos de 30 anos alcançando, digamos, uma liberdade financeira, patrimônios milionários, ostentação e tal. Só que aí eu comecei a pensar sobre até onde isso é saudável mesmo, né? Até onde isso é bom de você ter uma insatisfação, mas a linha tênue onde a insatisfação faz você buscar ter uma vida melhor, só que a insatisfação faz você rejeitar a vida que você já tem, que está sendo boa, mas por comparativa com outras pessoas ou com outras realidades, você pensa que não tá bom demais. Só pra vocês entenderem, contextualizar e pra mim também no futuro entender. Eu nasci em uma família pobre. Eu trabalhei CLT, eu trabalhei de garçom, eu trabalhei ali logo com 17, 18 anos, eu entrei numa empresa de internet. Sabe quem instala internet? Sabe aquele carinho técnico de internet que vai na sua casa e instala internet? Naquela época, só pra vocês entenderem, era o que a gente chamava de época de internet via rádio, né? Que você tinha que ir lá, apontar a antena, aí a tecnologia foi aumentando, foi melhorando, a gente melhorou as antenas, depois acabou indo pra fibra ótica, que é o que a gente tem hoje na internet de maior qualidade. Eu trabalhei basicamente nesse ramo até os 27 anos, mais ou menos. Foi onde eu comecei a fazer uma transição de carreira, 27 para 28 anos, uma transição de carreira para focar somente nos investimentos. E aí, o que aconteceu? Meu pai, só para vocês terem noção, é do Piauí. A minha mãe, ela é da Paraíba. São dois nordestinos que vieram para Brasília para poder tentar uma vida melhor. Então, naturalmente, eu nasci numa família simples. Meu pai trabalhava assalariado. Sempre que ele ganhava um saláriozinho mínimo ali, trabalhando de garçom, fazendo alguma outra coisa. A minha mãe, ela trabalhou muito tempo também em loja de shopping, tipo, sendo, sabe aqueles caixa, fazendo essas outras coisas assim. Então, na minha vida, eu nunca cheguei a passar fome, fazer nada, assim, nada muito assim também de gente pobre mesmo. Mas era tudo bem limitado. Eu comecei a entender cedo que se eu quisesse algo, eu teria que correr atrás. Se eu quisesse uma mochila, se eu quisesse um celular, se eu quisesse a própria faculdade, eu tive que correr atrás, trabalhar para poder conseguir pagar. Paguei, aí a gente vai dando passos a passos. Só que aí chegou em um momento da vida ali, mais ou menos, quando eu tinha uns 22 para 23 anos, eu comecei a expandir a minha consciência de entender o quê? Cara, só o trabalho não vai me deixar rico, não vai me fazer alcançar uma vida que eu acho melhor. E aí, nesse contexto, eu peguei e pensei, cara, eu vou ter que buscar alguma forma de fazer grana, eu vou ter que buscar alguma forma de fazer alguma outra coisa. Como eu trabalhava, eu comecei a juntar um dinheirinho normal, como qualquer outra pessoa. Eu ganhava um dinheiro, eu gastava menos, sempre gastei menos, eu nunca fui um cara muito gastador. Sempre olhava para as outras pessoas gastando coisas com coisas de marca e eu pensava assim, pô, é até legal, mas, porra, trabalhar é chato. A real, sendo bem sincero aqui, contar aqui pra vocês, eu sou preguiçoso, velho. Tanto que eu até gosto de brincar. Não existe melhor um preguiçoso inteligente. Porque o preguiçoso inteligente, ele busca formas de fazer o mesmo trabalho que ele tem preguiça, só que de forma mais ágil e fazer mais dinheiro. E é o que meio que a minha mente acabou sendo desenvolvida desse jeito. Então eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, um pouquinho a mais, nada muito absurdo, mas eu consegui guardar. E aí nisso eu abri um negócio, um barzinho e tal, só que não deu certo. Aí acabou que eu deixei de lado. E no meio do caminho, ali mais ou menos ali, quando eu tinha uns 23 anos, eu meio que entro numa falência financeira, ali mais ou menos que eu perdi uma grana. E aí naquele momento eu começo a buscar outras formas de fazer dinheiro sem trabalhar, porque eu já tinha lidado com funcionário, já tinha lidado com outras coisas. Eu tava muito estressado, muito novo, eu era uma pessoa muito estressada. E eu lembro exatamente de digitar na internet como multiplicar meu dinheiro. Lá no Google,
Abri o Google e digitei isso. E aí começou a aparecer uns livros, começou a aparecer uns blogs, né? Canal no YouTube, eu lembro que nessa época Bruno Perini, Thiago Nigro, muito no começo, muito no começo mesmo ali. Então eu lembro que quando eu ia pegando essas informações, eu ia tipo, caraca, comecei a entender que dava pra emprestar um dinheiro pro governo comprando um Tesouro Selic, comecei a entender que dava pra comprar uma ação, comecei a entender o que era um fundo imobiliário. E eu fui começando a entender isso. Eu falei, ué, cara, eu consigo ganhar um dinheiro, então, investindo nisso daqui, eu vou ter uma rentabilidade. Eu fui fazendo cálculo, entendi ali como funcionavam os juros compostos, e aí eu pensei, cara, no decorrer dos anos eu vou naturalmente ficar rico. É inevitável se eu fizer e seguir isso. E eu comecei a fazer isso. Comecei a guardar um dinheiro, comecei a investir, peguei alguns ciclos de mercado, greve dos caminhoneiros, pandemia, que é um pouco mais recente, e foram momentos onde, com conhecimento, eu fiz o meu dinheiro multiplicar um pouco mais, que eu aproveitei grandes oportunidades. Só que aí o tempo vai passando, eu comecei a juntar um dinheirinho, aí eu fazia uma viagem, realizava um sonho, comprei um carro, construí um lugar legal, que é isso aqui que vocês estão vendo, né, que eu construí pra eu fazer o meu modo caverna, pra eu poder me desenvolver, mas fui fazendo, e a vida foi melhorando muito. E eu só vim perceber que a minha vida foi melhorando quando eu meio que olhava para a vida de outras pessoas que eu conhecia. Querendo ou não, estavam ficando pra trás simplesmente porque não estavam investindo. Não era nem porque não ganhavam dinheiro, porque eu tenho muitos colegas, muitas pessoas conhecidas que ganham um bom dinheiro, um bom salário, mas nunca guardaram um centavo nos últimos 5, nos últimos 6 anos. E aí a vida tá o quê? Sempre estagnada. A pessoa ganha tudo e tudo que ela ganha ela gasta, porque ela vai só inflando o lifestyle dele ou dela. E aí quando pensa que não tem dinheiro guardado, aí acontece uma crise, vai ter que pegar um empréstimo. Acontece uma crise, não consegue pagar o cartão de crédito, aí vira bola de neve. E aí vai, enfim. E eu comecei a perceber que é muito sobre mentalidade financeira. É muito sobre mentalidade de ego mesmo, assim, às vezes muitas pessoas compram coisas por ego, compram coisas porque não precisam. Não precisam, essa é a real. Mas compram porque caíram no marketing, caíram em alguma coisa. Enfim, o tempo foi passando, eu fiz 30, e aí eu olhei pra minha conta e pensei, caraca, eu não alcancei R$1 milhão, numeral. Mas o patrimônio que a gente construiu, porque eu decidi olhar pra minha família e a gente construiu um negócio junto. Hoje a gente tem um restaurante e com toda certeza eu não venderia aquele restaurante por menos de 3, 4 ou 5 milhões. E olhe lá, porque é um restaurante que dá lucro e dá um dinheiro. Então, de patrimônio, a gente tá milionário. Eu e a minha família acabamos ficando milionários. Não só eu fiquei milionário, eu transformei a minha família em milionária. Hoje, a minha mãe tem dinheiro na conta, o meu pai tem dinheiro na conta, a minha irmã tem dinheiro na conta, as minhas irmãs têm dinheiro na conta, eu tenho dinheiro na conta, a minha namorada tem dinheiro na conta investido. Então, assim, a gente alcançou um certo nível de riqueza, só que a riqueza é relativa. Para algumas pessoas, riqueza vai ser ter milhões de reais, milhões de patrimônio. Para algumas pessoas, vai ser conseguir ter uma casa. Então, a riqueza, ela é meio que subjetiva. Hoje, por exemplo, eu consigo entender que um dos primeiros passos que eu olhei e falei assim, cara, isso aqui me deixou rico, foi quando eu entendi que eu poderia ir a um restaurante e comprar algo sem ficar olhando o preço do cardápio. Para mim, quando eu alcancei isso, foi um nível de riqueza a mais. Outra coisa foi poder comprar alguns equipamentos eletrônicos que eu sempre tive vontade, mas eu olhava e não era caro para o meu estilo de vida. Hoje eu tenho alguns bons equipamentos. Hoje eu tenho um ambiente legal para morar. Eu tenho um carro legal, um carro de boa, nada demais, mas eu tenho dinheiro em conta. Eu tenho um dinheiro que me deixa tranquilo. Então, naturalmente, os milhões, numeralmente, para eu olhar na minha conta, ele vai acontecer. É daqui 2, 3, 5, 10, 15, não importa. E eu quero que você entenda isso, não importa. Não foque nos investimentos focando em milhões ou coisa do tipo. Foque em entender que você está construindo, porque senão você vai cair em armadilha, você vai cair... Muita gente cai em golpe, por exemplo, por causa disso, porque vê um influencer, vê uma pessoa ali mostrando aqui, ganha dinheiro rápido, não sei o que, faça isso, faça uma aposta, faça aquilo ali, blá, 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 e aí cai, e aí perde dinheiro. Você tem que entender que a construção de patrimônio, ela é gradativa, e naturalmente você vai aproveitando, você vai chegar no momento que você vai poder olhar e, pô, eu tenho um lugar legal pra morar, eu tenho um carro legal, eu não preciso depender de Uber, eu posso fazer uma viagem legal, sem ser olhando ali pensando, cara, tô apertado, eu não vou conseguir, eu vou conseguir ir num restaurante ali, não ficar preocupado com o preço, entendeu? Só que, claro, sempre ponderando, você também não vai ficar só ostentando, você vai ir equilibrando. Pra quem nasceu pobre e tá olhando esse vídeo, tá vendo? Não tem como, velho, não existe fórmula mágica. Claro, hoje a internet, hoje alguns mecanismos, algumas profissões conseguem te alavancar um pouco mais rápido, mas a realidade é você olhar centrado e ganhar essa mentalidade, porque às vezes vai acontecer de ter gente que ganha dinheiro muito rápido, principalmente na internet, ganha milhões e fica pobre. A gente vê isso com jogador de futebol, a gente vê isso com famoso, a gente vê isso com um monte de gente. Não é difícil você pesquisar na internet e achar. Pessoas que ganham muito dinheiro e ficam pobres novamente.
novamente, porque é uma questão mental. É entender que o dinheiro ele não dá em árvore. Ele é difícil, ele é um pouco complicado de alcançar, mas se você conseguir olhar de forma consciente para esse dinheiro e com o objetivo, você vai conseguir fazer ele multiplicar e ter naturalmente uma vida melhor no decorrer da vida, beleza? Essa é a minha mensagem de aniversário, tanto para mim, para eu ver no futuro, quanto para quem quiser assistir e ter uma reflexão. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like, comenta aqui, pô, e se inscreve, isso vai me ajudar demais. Realmente o meu canal tá começando agora, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.